O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, acabou de cortar os juros em 0,25 pontos percentuais. Pode parecer pouco, mas isso mexe com o dólar, com a bolsa, com a sua vida e principalmente com o seu dinheiro. Aí a pergunta do milhão é: e o que isso muda no Brasil e nos seus investimentos? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como esse corte dos Estados Unidos pode virar uma oportunidade de ouro aqui no Brasil. Mas antes, se você quer ficar sempre à frente e entender movimentos que realmente impactam seu bolso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não enrola, a gente mostra o que realmente importa para o seu dinheiro. O Federal Reserve, criado em 1913, nasceu justamente para dar estabilidade ao sistema financeiro dos Estados Unidos, depois de uma série de crises bancárias. Antes de entender esse corte de juros, você precisa entender quem é esse tal de Fed, porque ele não é um banco central comum. E olha só a ironia, desde então, praticamente todos os grandes movimentos da economia mundial tiveram a mão do Fed por trás. Quer um exemplo? O Fed foi quem jogou a gasolina na economia depois da Grande Depressão. Foi ele que aumentou os juros agressivamente nos anos 80 para controlar uma inflação que estava fora do controle. E também, ele salvou os bancos da crise de 2008 imprimindo trilhões de dólares para evitar o colapso global. E mais recentemente, foi ele que injetou liquidez na pandemia e depois precisou subir os juros mais rápido da história moderna para segurar a inflação. Ou seja, o Fed não decide os juros americanos, ele decide o rumo da economia mundial. Ele é como se fosse o maestro da orquestra financeira global. Quando ele levanta a batuta e corta os juros, todo o mercado mundial muda o ritmo. E você pode apostar que isso bate direto no Brasil e no seu bolso. Agora, com esse corte de 0,25%, o Fed está mandando um recado claro. Estamos começando a aliviar a corda, mas de olho para não perder o controle. E é exatamente aí que mora a oportunidade e o risco para nós brasileiros. Agora que você já entendeu o poder do Fed, vamos falar do que realmente acontece dentro dos Estados Unidos quando os juros caem. Primeiro ponto, juros menores significam dinheiro mais barato. Empresas podem tomar crédito pagando menos, famílias podem financiar casa, carro, faculdade, tudo isso com parcelas mais leves. E o que acontece quando o crédito fica acessível? A economia ganha fôlego, as pessoas consomem mais, as empresas produzem mais, o mercado de trabalho continua girando. Mas tem um detalhe ainda mais explosivo: o mercado financeiro americano é um termômetro global. Quando os juros caem, os títulos públicos dos Estados Unidos pagam menos. E sabe o que isso significa? Que aquele investidor conservador que estava feliz ganhando com segurança dos títulos do governo, de repente passa a ganhar menos. E quando o investidor global vê que os títulos públicos estão rendendo pouco, ele começa a procurar alternativas. Isso significa bolsa de valores, mercados emergentes ou até criptomoedas. É como se o Fed estivesse apertando o botão dizendo: invista em ativos de risco. E aí, a gente vê movimentos fortes em tecnologia, Nasdaq disparando, commodities subindo, o fluxo de capital atravessando fronteiras em busca de melhores retornos. Outro impacto direto está no dólar. Com esses juros mais baixos, o dólar tende a perder força frente a outras moedas como o real. Isso mexe com o comércio internacional, como exportadores, com o preço do petróleo, do ouro, da soja, do minério de ferro, praticamente tudo que roda a economia global. E tem mais. Quando os juros caem, o próprio governo americano gasta menos para rolar sua dívida gigantesca, que já passa dos 30 trilhões de dólares. Ou seja, o corte de 0,25% não é só um detalhe técnico, ele é um sinal de que os Estados Unidos querem continuar crescendo sem sufocar a economia. Agora pensa comigo, se até a maior economia do mundo precisa desse estímulo, imagina o que isso significa para os países emergentes como o Brasil? Segura aí, porque já já eu vou te mostrar o efeito cascata direto no seu bolso. Agora vem a pergunta que todo mundo faz: por que o Fed decidiu cortar os juros em 0,25%? Porque, meu amigo, no mundo das finanças, nada é por acaso. Cada movimento do Fed é milimetricamente calculado e cheio de margens ocultas para o mercado. Primeiro, vamos olhar os números. Nos últimos meses, a inflação americana deu sinais de arrefecimento. Eles estavam no maior ciclo de alta dos juros das últimas décadas, justamente para segurar os preços. E parece que funcionou. A inflação começou a ceder, mas a economia também deu sinais de desaceleração. E aqui está o dilema: se o Fed mantivesse os juros altos demais por mais tempo, poderia sufocar a economia, gerar desemprego e provocar recessão. Já se cortasse demais, poderia reacender a inflação. Então o que eles fizeram? Um corte cirúrgico de 0,25%. Nem muito nem pouco.
é como um médico que dá a dose exata de remédio, só o suficiente para aliviar o paciente sem causar efeito colateral. E não se engane, o Fed também pensa na imagem internacional dos Estados Unidos. Eles precisam manter o dólar forte o suficiente para continuar sendo a moeda reserva do mundo, mas também não podem deixar os juros altos demais, porque isso gera tensão global. Então, resumindo, o corte de 0,25% foi um movimento estratégico. Foi o Fed dizendo: relaxem, o pior já passou, mas não vamos perder o controle da situação. E é justamente esse recado que fez com que o mercado global se movimentasse. Porque, se a maior economia do planeta mostra que pode aliviar os juros sem medo, os investidores começam a redesenhar seus mapas de risco e oportunidade. Agora vamos falar do que talvez seja a parte mais emocionante, o impacto global desse corte de juros nos Estados Unidos. Quando o Fed mexe na taxa, não é só a economia americana que sente, é o planeta inteiro. Porque pensa comigo, os Estados Unidos são como o coração financeiro do mundo. Quando esse coração bate mais devagar ou mais rápido, o sangue, ou melhor, o capital, circula diferente pelo corpo inteiro da economia global. Primeiro impacto: fluxo de capitais internacionais. Com os juros mais baixos, os títulos americanos pagam menos. Isso faz com que investidores globais, que antes sentiam confortáveis deixando bilhões em segurança lá nos Estados Unidos, começam a buscar retornos maiores em outros lugares. Resultado: mais dinheiro entrando nas bolsas como a Europa, a Ásia, principalmente nos países emergentes como o Brasil. Segundo impacto: o dólar. Com a queda dos juros, o dólar tende a perder força contra outras moedas fortes, como por exemplo o euro, a libra e até o real. Isso muda completamente o comércio internacional, barateia importações para alguns países e aumenta o poder de compra globalmente. Mas atenção, um dólar fraco demais também não interessa aos Estados Unidos. Então, esse equilíbrio é delicado. Terceiro impacto: as commodities. Quando o dólar cai, as commodities como ouro, petróleo, soja e minério de ferro geralmente caem. Isso porque elas são cotadas pelo dólar, e um dólar mais barato significa preços mais baratos no mercado global. E adivinha, quem é o grande exportador de commodities? Nós, o Brasil. Ou seja, já começa a desenhar um efeito direto na nossa economia. Quarto impacto: os mercados de risco. A bolsa americana ganha fôlego, especialmente nos setores de tecnologia. As criptomoedas, que são altamente sensíveis à liquidez global, também podem se valorizar porque o investidor começa a correr atrás de ativos que prometem retornos maiores. É quase como se o Fed tivesse colocado mais lenha na fogueira do apetite por risco. Agora, olha que interessante, a última vez que o Fed fez cortes consecutivos de juros, em um cenário de desaceleração econômica, o mundo entrou em um dos maiores ciclos de valorização da bolsa global. Mas ao mesmo tempo, também vimos bolhas sendo criadas, como no setor de tecnologia no início dos anos 2000. Ou seja, o corte dos juros não é o final feliz garantido, ele abre portas para oportunidades, mas também de riscos gigantescos. Então, quando o Fed corta 0,25%, não é só sobre os Estados Unidos, é sobre como o mundo inteiro vai reagir. E se o mundo muda, o Brasil muda junto. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Agora que você entendeu o impacto global, vamos descer para o nosso quintal, o Brasil. Que é aqui que a coisa ainda fica mais interessante, porque o Fed mexe diretamente com o dólar, com a inflação, com os juros e com a bolsa brasileira. Primeiro efeito: o câmbio. Com os juros mais baixos nos Estados Unidos, o dólar tende a perder força frente ao real. Isso pode significar uma queda no preço da moeda americana aqui, o que ajuda a baratear os produtos importados, passagens aéreas, eletrônicos, até insumos para a indústria. Mas tem um detalhe muito importante: essa valorização do real só acontece se o investidor estrangeiro confiar no Brasil. Se houver qualquer ruído político ou dúvidas sobre as contas públicas, o dólar pode até cair no curto prazo, mas disparar logo em seguida. Segundo efeito: a inflação. Com um dólar mais barato, fica mais fácil controlar a inflação porque os importados e combustíveis ficam menos pressionados. Isso dá espaço para o Banco Central brasileiro continuar reduzindo a nossa taxa Selic sem tanto medo de descontrole. E os juros mais baixos aqui significam crédito mais barato para as empresas e famílias. Terceiro efeito: a Bolsa de Valores brasileira. Com o corte dos Estados Unidos, os investidores internacionais começam a olhar para os mercados emergentes. E adivinha quem está na lista? O Brasil. Isso pode significar a entrada de bilhões de dólares na B3, valorizando setores estratégicos. Bancos e empresas ligadas ao consumo podem se beneficiar de juros mais baixos. Exportadoras de commodities, como Vale e Petrobras, podem lucrar se o dólar não cair tanto e as commodities subirem no mercado internacional. Quarto efeito: o crédito e a economia real.
Se a Selic continuar caindo, bancos passam a emprestar dinheiro mais barato, famílias financiam imóveis e carros com juros menores, empresas conseguem expandir seus projetos, isso acelera a economia interna. Mas atenção, esse ciclo positivo só acontece se houver confiança. Sem credibilidade fiscal, o dinheiro estrangeiro não entra, ou entra e sai rapidamente, deixando um rastro de instabilidade. Chegou a hora que você mais estava esperando. O que esse corte do Fed muda nos seus investimentos? Porque não adianta nada entender sua teoria. O que você quer mesmo é saber onde pode ganhar e onde pode perder dinheiro com tudo isso. Primeiro, renda fixa. Nos Estados Unidos, os títulos do Tesouro passaram a render menos. Isso faz com que o Brasil fique ainda mais atrativo, porque aqui a gente ainda tem juros altos. No curto prazo, títulos pós-fixados atrelados à Selic continuam interessantes. Mas, se a taxa Selic continuar caindo, quem travar agora em pré-fixados ou Tesouro IPCA+, pode garantir taxas muito boas para o futuro. Ou seja, se você gosta de segurança, esse pode ser o momento de travar bons rendimentos antes que eles desapareçam. Segundo, Bolsa de Valores. Aqui mora o maior impacto. Com juros caindo nos Estados Unidos e no Brasil, a renda variável ganha força. Empresas de tecnologia e crescimento que sofreram com juros altos podem voltar a brilhar. Bancos e empresas de consumo tendem a se valorizar porque crédito mais barato aquece a economia. Exportadoras, como Vale e Petrobras, ficam no radar se o dólar não cair demais e as commodities subirem. Mas atenção, não é para sair comprando a qualquer ação. É hora de olhar para setores estratégicos que se beneficiam diretamente do ciclo do corte de juros. Terceiro, dólar. Com juros menores nos Estados Unidos, o dólar pode cair frente ao real. Isso abre duas possibilidades. Para quem viaja ou compra produtos importados, pode ser uma boa hora de aproveitar o câmbio mais barato. Para quem investe, é hora de pensar em proteção. Ter parte do patrimônio dolarizado continua essencial, porque o cenário político brasileiro ainda pode gerar surpresas. Resumindo, esse corte de 0,25% dos Estados Unidos pode parecer pequeno, mas para você investidor é um sinal de que o jogo global está mudando. E se você tomar uma atitude agora, pode colher resultados gigantes nos próximos meses. Se esse vídeo abriu sua mente, deixe o seu like agora, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com quem precisa entender o que está acontecendo, porque informação nesse nível você não vai encontrar em qualquer lugar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, quem antecipa colhe os melhores frutos.